Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto cujo título é Fundamentos para a Salvação. É um texto baseado no livro de Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 25, capítulo de Marcos, capítulo 8, versículo 34, e também no livro de Lucas, capítulo 9, 23 ao 27. Ou seja, esse tema está localizado nos 3 evangelhos da Bíblia Sagrada. Esses versículos citados nos ensinam como se tornar um discípulo de Cristo Jesus e participar da igreja que será arrebatada para os céus, a noiva de Cristo. Todos nós sabemos que todos aqueles que se chegam a Cristo Jesus não podem e não devem ser confundidos por falsas doutrinas apresentadas pelos homens nessa terra. Ou seja, o verdadeiro cristão não pode ser confundido com tais doutrinas. Algumas pessoas acreditam que o simples motivo de ser membro de uma denominação, dar o dízimo e fazer boas obras o tornam cristão. É verdade que essas coisas são importantes. Sim, elas são importantes. São necessárias, porém insuficientes para que o homem se torne um verdadeiro cristão. É necessário, portanto, que cada um tenha o pleno conhecimento de que todos os homens são pecadores e estão condenados ao inferno. Não são palavras minhas, são palavras escritas no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, e ainda no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Portanto, ninguém pode fazer nada para salvar a si mesmo. E que a sua salvação só pode ser efetuada se ele crer em Cristo Jesus. Que Cristo nasceu, foi crucificado, morreu e ressuscitou para salvar todos os perdidos de seus pecados e suas fraquezas. Cristo morreu como um sacrifício por todos os pecadores e de todos os tempos, e que seu sacrifício foi aceito por Deus, e que o poder da morte e das trevas foi quebrado. Sim, foi quebrado para sempre. Que devemos permitir e convidar a Cristo Jesus para entrar em nossos lares, em nossos corações, ali fazer morada e comandar nossa vida em todos os sentidos. Lembrando sempre que as más conversões corrompem os bons costumes. Cientes disso, passaremos a analisar alguns fundamentos embutidos nesses versículos para a salvação. Primeiro fundamento: aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o principal fundamento para a salvação. Muitos pensam que basta apenas crer nos evangelhos. Isso é apenas uma parte. Porque o crer nos leva a aceitar Cristo Jesus como nosso único e perfeito Salvador. Na verdade, irmãos, é fundamental que, além de Salvador, Ele também seja o nosso Senhor.
Isso porque ele pagou o preço do nosso resgate com a sua própria vida. Ter ele como Senhor é assumir um compromisso de segui-lo, de servi-lo em todos os momentos da nossa vida terrena. É consolidar a resolução de negar-se a si mesmo, isso é, fazermos a vontade do Pai e não a nossa própria vontade, por mais prazerosa que possa parecer. Com isso, irmãos, deixamos de viver ao nosso bel prazer, para que, como Paulo falou, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Dessa forma, irmãos, deixamos para trás todos os desejos egoístas da nossa vida para vivermos em comunhão com Cristo Jesus. O segundo fundamento é negar a si mesmo. Sim, isso irá determinar o nosso destino, o nosso futuro, uma vez que quem vive ao seu bel prazer acabará no engano e na perdição. Negar a si mesmo quer dizer que devemos abandonar os nossos próprios caminhos, fazendo a vontade de Deus e andando segundo os seus princípios. Com isso, irmãos, com toda certeza, teremos nessa terra uma vida em abundância e no futuro não distante a vida eterna. Quem se propõe seguir os passos de Jesus não pode pensar apenas em si mesmo, mas tem de pensar também nos outros e no próprio Cristo Jesus. Há muitas renúncias que devem ser feitas. Sim. Renunciar a muitas coisas para que nossa vida se coadune com a vida e a proposta de Cristo. Ele não quer iludir ninguém com a promessa de que suas propostas são um mar de rosas. Não, ele não quer iludir ninguém. Mas ele é franco. Ele é claro e é sincero. Ele nos diz: quem quiser segui-lo deve estar livre para discernir com clareza qual é a vontade de Deus. Muitos gostariam de segui-lo, mas esbarram nas exigências do Evangelho, pois vislumbram sucesso fácil e não querem deixar de lado toda ambição egoísta para que em seu lugar colocar os interesses do reino de Deus. Infelizmente, a maioria dos cristãos não se sujeita a isso. Ele não quer deixar os seus prazeres, a sua vontade e colocar no lugar o interesse do reino de Deus. A maioria dos cristãos faz isso. O terceiro propósito ou fundamento é tomar a cruz. Tomar a cruz. Isso não quer dizer que eu tenho de buscar o sofrimento em si. Não. O Evangelho não quer justificar o sofrimento humano. Pelo contrário. Ele manda combater, eliminar da vida das pessoas todo sofrimento. Nós somos chamados a combater as dores, doenças, violências, fome e tantas outras cruzes que surgem em nossa vida. Com tais cruzes, não podemos nos conformar jamais. Tomar a cruz significa seguir o caminho de Jesus Cristo. Ser fiel ao Evangelho.
dar a vida pelos ideais por ele proposto. Então, tomar a cruz significa lutar com esmero contra o pecado e não contra o pecador. Mesmo que isso importe em algum sofrimento. Zombaria ou mesmo rejeição. Porque o cristão verdadeiro, ele vai estar sujeito a essas coisas. Então, tomar nossa cruz é lutar contra Satanás e os poderes das trevas, para estender o reino de Deus e alcançar todos aqueles que estão à margem dele. É sofrer o opróbrio, o ódio e o escárnio do mundo por estarmos testificando com amor que as obras do mundo não são boas, ao contrário, são más, e por nós rejeitarmos seus padrões e filosofias de vida. O quarto fundamento é atentar para a lei perfeita da liberdade. Esse fundamento está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Nele devemos perseverar, não sendo ouvintes esquecidos, fazendo as boas obras, para que sejamos bem-aventurados e refreando a nossa língua, para que a nossa religião não seja vã. A palavra de Deus nos fala que devemos seguir as Escrituras conforme a lei real. Isto é, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Não devemos fazer acepção de pessoas e sempre levarmos as cargas uns dos outros, perdoando todos os que nos têm afligido, para que o Pai que está nos céus também possa nos perdoar as nossas ofensas. Pois como a oração que Cristo nos ensinou fala que Deus perdoará nossos pecados da mesma forma que nós perdoamos os nossos ofensores. Se não perdoarmos, Ele também negará o seu perdão para nós. Irmãos, Jesus afirmou com todas as letras: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Portanto, irmãos, vamos beber a água que Cristo Jesus nos dá, nos oferece. E sejamos, então, discípulos daquele que nos guiará para fazermos parte do reino eterno de Deus. Amém.